Olá, seja bem-vindo a essa disciplina de Língua Espanhola para a Formação de Professores 1. Eu sou o professor Tiago José da Cruz, vou acompanhar você nessa disciplina. Vamos ter várias discussões sobre o professor, sobre letramento, sobre variações do espanhol. E espero que você faça bom proveito, bons estudos nessa disciplina que nós temos aqui, tão importante para o ensino de língua espanhola. Esse primeiro módulo, nós vamos ver os fundamentos críticos da formação docente em espanhol. E nesta unidade 1, vamos debater sobre repensando a formação docente. Será que a formação docente precisa ser repensada? Será que nós, como professores, já não saímos prontos da universidade e temos essa necessidade de repensar a nossa formação? E caso precise, como esse repensamento, entre aspas, usando o neologismo, acontece? O texto base para essa aula é o Diálogos Impertinentes entre Formação de Professores e Aprendizagem de Línguas, da professora Elaine Mateus, e especificamente o capítulo 1, Professores, Autores, Formadores, Princípios, Experiências para a Formação de Profissionais de Educação Linguística. Cada aula, vocês vão ver, de cada módulo, cada unidade, nós vamos ter umas perguntas iniciais. Como funcionarão essas perguntas iniciais? Vocês não terão a obrigatoriedade de responder formalmente. Se você preferir, você pode digitar aí abaixo desse vídeo, ou você pode discutir com alguns colegas, anotar num caderno para refletir posteriormente. Então, após isso, você vai debater toda a teoria que nós estamos apresentando a você e vai ver se a teoria bate ou não com aquilo que você já pensava antes. A primeira pergunta será: o que significa para mim, no caso para você, ser autor da minha prática docente? O que é ser autor de uma prática docente, de uma prática ser professor? Quais são as implicações para isso? Quais são as coisas que vão interferir na minha prática docente para me tornar como autor? Até que ponto minha atual ou futura escola influencia ou poderá influenciar positivo ou negativamente minha formação contínua? Se você já é um professor de uma determinada matéria, ou se você ainda não é, que modo a escola influencia ou vai influenciar, positivo ou negativamente, minha formação contínua? A terceira pergunta: com quem costumo dialogar sobre minhas decisões profissionais? Estou mais para o isolado ou mais para o coletivo? Quando eu vou decidir alguma coisa por questões profissionais, se você já é professor, as suas questões em sala de aula, suas questões com os alunos. Mas se você não é professor, você está fazendo essa faculdade para poder ser professor um dia, mas trabalha já em outra coisa, quando eu tenho que decidir alguma coisa no meu trabalho, o que eu faço? Eu decido isoladamente, procuro responder às demandas sem pedir ajuda a ninguém ou a pouquíssimas pessoas, ou eu vou mais para o coletivo, ver como os colegas estão trabalhando, o que os colegas estão fazendo. Essas perguntas, um tanto quanto inocentes, entre aspas, vão fazer a nossa reflexão ser guiada aqui nesta aula. Então, vamos começar a nossa discussão sobre a formação dos professores. A formação dos professores, ela vai ocorrer na prática, tanto na prática na faculdade, como na prática na sala de aula, na escola. Então, a formação de professores ocorre na prática. E isso acontece por meio da autorreflexão, vivências situadas de docência e reflexão coletiva entre pares. Segundo a LDB, o objetivo central da educação deve ser a formação para o exercício da cidadania. Por meio dessa cidadania, nós conseguimos alcançar aí uma forma da expressão da democracia. Então, a figura de um professor autor é central na nossa vida profissional, na nossa linha de raciocínio
de nossos estudos com relação à formação docente. O que é um professor autor? O que você pensa que é ser um professor autor? Quando eu falo de autor da literatura, por exemplo, o autor de um livro literário é aquele que produz. Às vezes o autor é diferente do narrador. O narrador pode ser uma outra pessoa que está sendo retratada ali diferentemente do autor. Então, o autor é aquele que dá autoria, aquele que escreve, aquele que pensa e organiza, que reflete, que faz a coisa funcionar. O professor autor é aquele docente, aquele professor capaz de posicionar-se às demandas que ele tem em sala de aula e fora dela, é capaz de produzir material, produzir aulas, produzir conhecimento, de refletir tudo aquilo que já fez, o que fará, o que está acontecendo no momento que está acontecendo ali em sala de aula ou fora dela, refletir sobre aquilo, agir e assumir posições ou atitudes dentro e fora da sala de aula. Isso é ser um professor autor. Então, ele vai assumir essa responsabilidade pela singularidade de suas práticas. Há 3 princípios que vão reger a formação de professores autores. Quais serão esses princípios? O primeiro é a centralidade do espaço escolar concreto. O segundo é a reflexão coletiva entre pares. E o terceiro é o registro das experiências. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tópicos, começando, claro, pelo primeiro, que é a centralidade do espaço escolar concreto. Vejam aí, centralidade é alguma coisa que está ao centro, que tem uma dada importância. Agora, o espaço escolar, nós estamos falando da escola, da instituição escola, do sistema que envolve a escola, o sistema educativo, e concreto é que realmente acontece, não o teórico simplesmente, o abstrato, é o espaço escolar concreto, no dia a dia. Então, o primeiro princípio, centralidade do espaço escolar concreto. A ideia base é que o professor se forma na escola, nas situações reais e nos problemas concretos que enfrenta. Isso quer dizer que a teoria aprendida na universidade, que nós estamos vendo aqui, é uma coisa sem importância? Claro que não. A teoria e a prática são coisas que andam juntas. Uns 20 anos atrás, quando eu estava ainda na graduação, nós fizemos uma viagem a um congresso em Brasília. Eu não sei se hoje em dia, se você é de Brasília, se você já foi, tem fácil acesso lá, eu não sei se existe esse outdoor ainda, muito provável que não, 20 anos depois, mas tinha um outdoor de um avião, como se tivesse colapsado com um outdoor, era só a parte final dele, que dizia assim, teoria sem prática e prática sem teoria. Então, o que aconteceu? O avião, não sabemos se claro que isso aí não aconteceu. Não sabemos se o piloto realmente não tinha tido a teoria e somente a prática e alguma coisa aconteceu ali, alguma pane no avião, ele não soube reagir, ou não sabemos se o piloto só tinha a teoria, mas não tinha nunca a prática. Então, esse exemplo é para mostrar como é importante a teoria subsidiar a prática, para que você tenha uma prática mais científica, uma prática mais respaldada teoricamente, academicamente. Só que a prática, tirando essa parte da teoria, a prática do professor realmente se efetiva no espaço concreto da escola, nas situações reais e nos problemas que ele tem. Ele vai ver várias teorias importantíssimas de Piaget, Vygotsky, outros teóricos da psicologia da educação, alguns teóricos de linguística aplicada ao ensino, mas ele só vai conseguir pôr isso em prática, ver se realmente funciona, o que deve ser adequado, ou o que deve ser atualizado ou adaptado, é na sala de aula, é nas situações reais e com os alunos e com a gestão toda ali. Então, a escola é o palco e o cenário. Você tem o texto, usando essa metáfora do ator, você tem o texto, que seriam os textos teóricos, a sua bagagem toda teórica, acadêmica que você fez, importantíssima na universidade, mas onde você vai atuar vai ser no palco e no cenário da escola. E não é só a universidade apenas.
É no cotidiano que surgem temas que precisam ser estudados. Tem até uma frasezinha aí que eu coloquei, baseado no texto: se está todo mundo reclamando, é hora de estudar. O que isso quer dizer? Você estudou várias teorias aí na universidade com relação à sua prática docente, à sua prática docente de língua espanhola ou da disciplina que você vai lecionar. Você está conseguindo aplicar essas teorias, mas você vê que você tem um determinado problema, uma determinada situação, um determinado desafio na sua sala de aula, você percebe que os colegas também têm, e todo mundo está reclamando, seja de indisciplina, seja dificuldade de letramento, não sei. Mas então, você pode guardar essa frase, se está todo mundo reclamando, ou se é uma coisa que está reclamando muito em mim, é hora de estudar, pegar a teoria e para aplicar ali na prática e modificar a sua prática docente. Esse outro exemplo eu trago para vocês, não está no artigo proposto para leitura, mas aconteceu aqui numa escola de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, onde eles têm um projeto de leitura e ensino do primeiro ao quinto ano, ensinando a ler o mundo, que foram implementados na escola, a partir também dessas práticas pedagógicas justificadas por aquilo que foi construído pelo projeto político pedagógico da escola. Então, a partir desse PPP, tanto lá em Aracaju, e nesse caso, em Dourados, foram planejados e implementados projetos concretos de leitura, projeto de leitura e ensinando a ler o mundo. Nesse caso aqui, mais específico, de Dourados. Então, esse projeto ele envolve várias instâncias da escola, como a biblioteca escolar, a interface com a sala de aula, a participação de professores, não só de língua portuguesa, como de língua estrangeira, como de outros professores de outras disciplinas, além de envolver também a comunidade escolar para promover a formação de leitores. Ou seja, são decisões dos professores, decisões pedagógicas, orientadas de forma coletiva e forma institucional. E passando por essa orientação aí, essa discussão de forma coletiva e institucional, nós, além de discutirmos essa questão da autoria, nós vemos que a autoria nasce da tomada de decisões situadas, contextualizadas e justificadas coletivamente. Ou seja, a autoria, para ser um professor autor, você deve, claro, ter suas atitudes pessoais baseadas em textos acadêmicos, em teóricos, em pesquisas acadêmicas, deve ter uma reflexão, deve ter aí um posicionamento, como já reafirmei para vocês, mas isso deve estar situado e contextualizado e justificado coletivamente. Uma prática docente pode começar individualmente, como já ocorreu várias vezes, mas essa ampliação, essa discussão, esse debate são necessários para que a nossa prática docente cada vez mais se consolide como algo mais efetivo, mais eficaz. Então, nós passamos por segundo princípio, que é a reflexão coletiva entre pares. Ou seja, a ideia base é que a formação docente exige recusa ao individualismo simplesmente e a criação de coletivos docentes. Eu sei que muitas vezes nós temos aquele apego, aquele carinho por coisas que nós construímos, mas essas coisas que nós construímos, se foram bem-sucedidas, se é uma ideia bacana, um projeto legal, por que não compartilhar com outros docentes? Amadurecer essa ideia, pessoas vão aí, os seus colegas, os pares, vão conseguir discutir com você, muitas vezes dando ideias, soluções ou luzes para aquilo que você não estava conseguindo ver muito bem, ou aquilo que estava meio patinando, vamos assim dizer. Então, a aprendizagem docente surge em eventos de formação também. Formação de professores, como troca de relatos, apresentação de estratégias, demonstração de práticas e ajuda mútua. Esses eventos de formação pode ser semana pedagógica, pode ser a formação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação
ou pela Secretaria Estadual de Educação, cursos que você faz, cursos de atualizações, troca de relatos, não simplesmente numa formação formal, vamos dizer assim, institucionalizada, mas você lá na sala dos professores, você pode trocar relatos, apresentar estratégias, demonstrar práticas, suas práticas, ajudar o colega, mas também naquelas formações institucionalizadas. Então, a formação não é só curso, ela é um encontro, ela é escuta, ela é parceria, ela é reflexão, ela tem momentos de diversão. Então, ambientes como reuniões pedagógicas, salas de professores e programas como a Olimpíada de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental funcionam como espaços de construção de autoria coletiva. Então, veja, o professor autor é aquele que se posiciona, é aquele que reflete, é aquele que age, assume responsabilidades individualmente, mas não só. Há essa recusa do individualismo, eu fazer as coisas só por mim mesmo. É importante que tenhamos também essa autoria coletiva, essa autoria compartilhada com os nossos pares. Então, ninguém se torna professor ou autor sozinho. O lugar da escola, o palco e cenário da escola é importantíssimo. Mas também, nós não somos um monólogo. Nós não estamos construindo um monólogo. Nós estamos numa peça, entre aspas, teatral, utilizando a metáfora, e essa peça também tem outros personagens, que são os seus pares, são os professores, são os diretores, os coordenadores. Então, essa autoria é social. O terceiro princípio, importante também, é o registro das experiências. A ideia base é que registrar é parte essencial da identidade docente. Eu estou aí refletindo, me posicionando, encontrando aí soluções inovadoras, estou discutindo com os meus colegas, participando de formação. Mas se isso não há um registro, se isso é só fala, só escuta, eu não tenho nenhum registro escrito ou um registro visual, com audiovisual, multimodal, como estamos fazendo agora nessa videoaula, isso se perde. Como que nós conseguimos ter acesso à tradição oral, por exemplo, dos indígenas, ou à tradição oral dos povos antigos? Através de registros pintorescos, né? Através de registros de pintura, através de registros de escrita, através de registros de alguma forma, quando surgiu, gravado, e por aí vai, nós não vamos perdendo. Algumas comunidades, por exemplo, gravavam textos religiosos na memória, as sociedades mais primitivas, vamos assim dizer. Essa questão de sociedade primitiva, hoje em dia, na sociologia, é um pouco questionado, mas utilizemos essa terminologia como só para fins de esclarecimento. Então, as sociedades anteriores à que a gente tem da sociedade moderna gravavam e iam repassando aí na memória, repassando de geração em geração, para que esses textos não se perdessem. Então, escrever relatos, registros e materiais torna o professor um autor formador. Ele já não é mais um autor simplesmente, é um professor, autor, formador. Com aquele registro, ele consegue, com a coletividade e com suas ações individuais, formar outras pessoas também. Não só os alunos dele, mas formar outros docentes que veem nele, na prática, estruturas e boas práticas a ser seguidas. Então, o registro garante continuidade, memória e legitimidade social na profissão. Trabalhos podem ser registrados aí muito bem na revista Bem Legal. Eles têm uma página na internet, além do site, no Instagram. Se vocês colocarem aí no Instagram, se vocês tiverem, revista Bem Legal, eles têm aí vídeos e postagens bem interessantes com relação a essa parte de registro de experiências dos professores. Nós temos também projetos documentados, como, por exemplo, na Francisco Sérgio, na Escola Municipal de Francisco Sérgio, em Aracaju, que se tornam referência para outros lugares. Nós temos iniciativas de formação em Cabo Verde, por exemplo, como diários, manuais, guias, catálogos.
nós temos pesquisas de mestrados, doutorados, nós temos artigos científicos que trabalham com isso, nós temos vídeos, videoaulas ou formações registradas via YouTube, na plataforma YouTube, ou algum Facebook, outras redes sociais. Nós temos blogs, nós temos vlogs, nós temos uma infinidade de formas hoje em dia, multimodais, multimodalidades, áudio e vídeo, escrito, interativo por meio de redes sociais ou da informática, que vão auxiliar o professor nesse registro das ações realizadas em sua autoria e no coletivo e também informações. Então, registrar é criar um legado pedagógico. O que seria isso? Tudo aquilo que foi bem exitoso na minha prática e aquilo que não foi também, o que foi positivo, o que foi negativo, merece ser registrado. O positivo para que ele possa ser replicado e melhorado com outras práticas, com outras ideias, com outros contextos. E negativo, por quê? Para não se repetir, ou para que se repetir, ver onde que foi o ponto falho, onde que eu posso melhorar, qual atitude eu posso fazer, ou qual teoria eu preciso me apropriar, para que aquela minha prática fique mais efetiva, mais eficaz e dê certo na minha sala de aula. E logo, sem registro, a autoria se perde. Daí a importância de se registrar. Síntese: o que é ser professor, autor, formador? Para ser um professor, de um modo institucionalizado, você precisa ter uma determinada formação. No nosso caso, você está sendo formado para ser professor de língua estrangeira, ou professor de língua portuguesa e literatura. Você está fazendo uma faculdade de letras que está te dando um arcabouço teórico, discussões, ideias e possibilidades para que você possa atuar na sala de aula. Então, nós temos essa primeira parte do professor institucionalizado, que é aquele que vem de uma licenciatura. Antes, nós tínhamos professores que tinham só um determinado magistério, o antigo segundo grau, ou professores ali que tinham a prática daquilo e conseguiam fazer. Mas hoje, nós sabemos a importância que tem um ensino superior para o professor exercer aí a sua profissão. Então, esse professor ele pode e deve ser um professor autor. O professor autor, então, é aquele que é capaz de posicionar suas atitudes, seus pensamentos, a determinada situação, a determinado contexto, saber agir nas mais variadas instâncias ali escolares e fora da escola. O professor autor também precisa refletir a sua prática constantemente, refletir através de teorias e refletir através da prática daquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Também deve assumir e apontar as responsabilidades do seu dia a dia, como um docente, como um funcionário, como um agente ativo dentro da escola. E esse professor também, essa autoria, ela é uma autoria coletiva. A autoria individual, que o professor deve estar aí sempre pensando nas suas atitudes, no seu planejamento, na sua sala de aula, na sua escola, mas também pensar coletivamente, debater projetos, debater situações, debater problemas e desafios com os colegas, em formações continuadas, em pós-graduações, em formações pedagógicas na sala de aula, em todos esses contextos, discutir, relatar, apresentar tudo aquilo que foi trabalhado, tudo aquilo que se está pensando, tudo aquilo que está estudando para a sua melhor prática e atuação aí na sala de aula. O professor também, para ser um formador, ele tem a necessidade de registrar aquilo que deu certo positivamente e aquilo que não deu certo. Por quê? Como nós discutimos aí,
ele, por meio desse registro, consegue formar outras pessoas, deixa um legado pedagógico, não se perde, a autoria não se perde. As ideias, as boas ideias e aquelas que devem ser melhoradas não se perdem. Você tem um material riquíssimo para que possa ajudar outras pessoas que estão aí na formação docente. Então, é o professor que atua eticamente na formação cidadã dos alunos. É ele que decide e justifica as suas escolhas. É aquele que dialoga e reflete coletivamente. É aquele que produz materiais, ele registra e tem posições públicas com um ente público, seja ele. Ente público que eu digo não é que ele é um funcionário público, um trabalhador público, mas nesse sentido aí que ele trabalha com pessoas, então ele acaba sendo um ente público. E é aquele que também forma outros professores. O que é ser professor autor formador? Todos nós podemos, todos os professores podem aprender. Estamos aí, a nossa profissão, ela exige que haja um professor pesquisador, um professor que sempre está disposto a aprender. Não é aquele que sabe tudo ou que tem todo o conhecimento pronto para despejar na mente dos seus alunos. E ele sendo um agente que sempre está aprendendo, o trabalho em grupo é necessário, porque isso vai qualificar a sua aprendizagem, a aprendizagem dos colegas e a aprendizagem dos nossos alunos. Além disso, todos os professores podem ser autores, como nós vimos, através da reflexão, do posicionamento e de assumir responsabilidades. E todos nós podemos formar com os nossos registros, com a nossa prática, com as nossas ações. Eu vou propor agora questões finais. Vocês lembram que eu fiz algumas perguntas iniciais e deixei para vocês refletirem. Aquelas perguntas que fiz, elas se mantêm com a mesma resposta depois dessa aula que nós tivemos hoje? E depois de você refletir pergunta por pergunta, eu proponho questões finais. Em quais espaços coletivos escolares eu realmente participei ou participo como autor e não apenas como executor? Será em algum momento da minha vida escolar, como professor, eu já participei ou participo como autor e não apenas como executor de teorias ou de políticas linguísticas e públicas, mas se eu não sou professor ainda, eu como aluno, eu como alguma vez funcionário da escola, nesse espaço coletivo escolar, como eu agi? Eu fui, de um certo modo, autor ou eu só fui simplesmente um executor? Outra pergunta que eu ponho para vocês: que práticas, se você já é professor, que práticas atuais, ou, se você não é ainda, que práticas futuras mereceriam ser registradas para se tornarem referência para outros professores? E como posso contribuir, a última pergunta, para construir um coletivo docente mais solidário e mais formador? Eu agradeço a você a participação nessa aula. Nos vemos na unidade 2 desse mesmo módulo de formação docente. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.